Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa aula Fertilidade e uso de conservação do solo, ok? Seguinte, pessoal, vamos dar início. Relembrando que nas duas últimas aulas nós aprendemos sobre o primeiro e o segundo método, tá? De cálculo de necessidade de calcário, beleza? Agora nós vamos para o terceiro método, que é a elevação de cálcio e magnésio, tá? Que é um dos métodos que eu mais recomendo para vocês na hora de fazerem as contas de correção do solo, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo é entender que quando a gente fala de necessidade de calcário, tá? O cálcio ele vai estar na forma de óxido de cálcio e o magnésio ele vai estar na forma de óxido de magnésio. Lembrando que quando a gente falar de calcário, a formação básica dele é cálcio e magnésio, beleza? Mas na forma de óxido de cálcio e na forma de óxido de magnésio, tá? No boletim, por exemplo, 200 da Embrapa, que é o que eu recomendo para vocês a darem uma olhadinha quando for fazer as recomendações de calcário, é vocês darem uma olhadinha, vão lá, olha os boletins da Embrapa. Se não achar o boletim 200, você pode também procurar, por exemplo, alguns outros boletins que é da própria região nossa aqui do Mato Grosso, tá bom? Lá, para a cultura do milho que a gente, desde o começo, está trabalhando, na recomendação de calcário é de cálcio 50% e de magnésio 17%, tá? A necessidade da planta. Então, olha só. Primeira parte da fórmula, a gente vai fazer o seguinte. Necessidade de óxido de cálcio vai ser a CTC, tá? Que vai estar na análise do solo, que você vai tirar, ok? Vezes o valorzinho X, esse vai estar na necessidade de cálcio segundo o boletim, tá? Se a gente está usando o boletim 200, a gente vai continuar utilizando o boletim 200, tá? Então, olha lá, a necessidade de cálcio segundo o boletim, você tem que dar uma olhadinha. Menos o resultado da multiplicação dos dois, você vai subtrair a quantidade de cálcio existente no solo, ok? Que vai estar lá na análise do solo, beleza? Por último, você pega o resultado e multiplica pelo coeficiente, que é um fator de correção, tá? Transformando as unidades centimol de carga, transformando para toneladas por hectare de óxido de cálcio, tá? Essas transformações eu já fiz para gente, tá? Utilizando todas as transformações certinho para magnésio por decímetro cúbico, depois de magnésio por decímetro cúbico para quilos por hectare de cálcio, depois quilos por hectare de cálcio para quilos por hectare de óxido de cálcio. Deixa eu colocar a câmera aqui em cima para não atrapalhar os slides, beleza? Vamos lá, continuando. Então, essa é a continha que eu fiz para vocês, tá? As transformações certinho vai dar o valor de 0,56. Beleza, pessoal? Vamos lá então fazer essa continha do NC de óxido de cálcio, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com uma correção do solo até 20 centímetros, tá? Se fosse utilizar 40 centímetros, seria diferente um pouquinho o nosso fator de correção, beleza? Vamos lá. Então, necessidade de óxido de cálcio, nós vamos substituir a CTC, que está naquela análise, naquela primeira análise que a gente trabalhou, 4,28, vezes o valorzinho X, que é o 0,5. Lá no comecinho ali dos slides eu coloquei que era 50%, então transformando 0,5. Resultado dele, você vai subtrair de 1, que é a quantidade de cálcio existente no solo, que vai estar na análise do solo, tá bom? O resultado disso você vai multiplicar pelo coeficiente que eu acabei de mostrar para vocês, que vai chegar ao valor de 0,63 toneladas por hectare de óxido de cálcio. Tá bom, pessoal? Então, chegamos nesse valorzinho. Vamos guardar ele e depois a gente vai discutir mais. Agora nós vamos falar sobre a necessidade de óxido de magnésio. Então, a mesma fórmula, tá, pessoal? Os mesmos locais que você vai encontrar cada uma delas e a transformação será a mesma. Só que a diferença é que a gente está falando do óxido de magnésio. Então, o peso molecular dele, está na tabela periódica, vai ser um pouquinho diferente, tá? A massa atômica dele. Então, vai ser um pouquinho diferente o fator de correção, vai ser 0,404, beleza? Então, fazendo as multiplicações tá, do fator de correção, 0,404. Vamos para a nossa formulazinha, então, substituindo os valores CTC, a mesma de antes, 4,28, o valorzinho X, 0,17, porque lá no começo, lá no boletim da Embrapa 200, quando eu mostrei para vocês, era 17%, tá? Essa multiplicação você vai subtrair 0,3, que está na análise, e o resultado multiplica pelo coeficiente, chegando a um total de 0,1727 toneladas por hectare de óxido de magnésio. Certo? Chegamos a esses dois valorzinhos, 0,63 e 0,17, tá bom? Nós vamos usar eles daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai para a terceira parte
da nossa continha, tá? Que você vai ter que olhar as tabelas, tá? Primeira tabela que eu trago para vocês é a tabela dos tipos de calcário. Nós temos calcítico, magnesiano e o dolomítico, tá? Eles são classificados, lembrando vocês, pela quantidade de óxido de magnésio. Se tiver uma quantidade menor do que 5% de óxido de magnésio, então ele é considerado um calcário calcítico, tá? Se ele tiver de 5 até 12% de óxido de magnésio, é considerado um calcário magnesiano, o nome dele, e se tiver acima de 12%, é dolomítico. Tá? Isso você vai encontrar na Embrapa, na Secretaria no Ministério da Agricultura, você vai encontrar essas garantias de óxido de magnésio e óxido de cálcio, tá? Para cada tipo de calcário. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Você vai fazer agora uma pesquisa de campo, pessoal. O que você vai fazer? Você vai olhar quais são as empresas que vão fornecer calcário, tá? Quais são os calcários que tem à disposição no mercado. Então, eu fiz um exemplo aqui de um calcário calcítico, que encontra facilmente lá em Nobres, tá? O local ali eu coloquei Mato Grosso. Aí a quantidade que ele dá de garantia para o calcário, 50% de óxido de cálcio e 3% de óxido de magnésio. Beleza? Essa relação 16,6 é você fazendo a continha, tá? A relação entre óxido de cálcio pela quantidade de óxido de magnésio. Dividindo os dois vai dar a relação 16,6. A gente já vai falar dessa relação. Continuando ali, ó, magnesiano, lá em Mato Grosso do Sul, eu encontrei uma empresa que dá essas garantias. A relação entre os dois, 40 dividido por 10, a relação é 4, tá? E por último, o dolomítico, tá? Encontrando lá em Goiás, a empresa que vende 23% de óxido de cálcio e 17% de óxido de magnésio. A relação de 1,35. Beleza? Então, olha só, sabendo dessas informações, sabendo das empresas que você tem, os tipos de calcário que tem à sua disposição, você vai fazer a relação do que tem no seu solo, tá? No solo que você vai trabalhar, que você vai recomendar. Então, olha só, a relação entre cálcio e magnésio do solo com os disponíveis. Olha só, nós temos 0,63 dividido por 0,17, que era que tinha no solo em questão que a gente está trabalhando, chegando a uma relação de 3,7. O mais indicado, pessoal, é que você escolha o que tem a mesma relação cálcio-magnésio do solo com a relação dos calcários disponíveis. Tá? Então, faça essa correlação, analise os dois, aquele que estiver mais próximo é aquele que você vai utilizar, tá bom? Então, olhando ali, o mais próximo que seria indicado seria o de Mato Grosso do Sul, que tem uma relação 4, tá? Muito próxima da relação que a gente quer. Então, olha só o que vai acontecer nesses dois casos. Eu vou fazer uma continha rapidinho para a gente discutir se eu utilizasse o calcário calcítico, já que tem aqui no Mato Grosso, é pertinho da gente, tá? E um outro exemplo com calcário magnesiano, tá bom? Vamos lá. Sexto passo, cálculo final. Vamos lá. Pessoal, 0,17, que era a quantidade de calcário que a gente tem, dividido por 0,1, que é a garantia do calcário magnesiano que a gente está trabalhando, tá? Ele vai estar lá na garantia. Se eu voltar aqui a tabela, pessoal, olha lá, 10% de óxido de magnésio, tá bom? Então, essa garantia que está ali. Vamos lá. Continuando a nossa divisão. Então, 0,17 dividido por 0,10, a quantidade de calcário a ser aplicado vai ser de 1,7 toneladas, tá? Por hectare. Chegamos ao nosso resultado final. Então, você vai precisar aplicar 1,7 toneladas por hectare de calcário, tá bom? Lembrando que o 0,17 é o que está no solo, tá? E o 0,1 é a garantia do calcário, beleza? Então, olha só, para saber o quanto que vai ser aplicado de cálcio, de óxido de cálcio, é só você fazer a continha. 1,7 toneladas, tá? Que é o valorzinho que a gente acabou de encontrar, vezes a garantia que está lá no calcário magnesiano, que era 40%, lembram? Então, nós vamos chegar ao valor de 0,68, que é um pouquinho acima do que a gente precisava, que era 0,63. Ok? Então, chegou muito próximo do que a gente queria. Então, vamos supor que é uma área bem pequenininha, uma área só de 20 hectares que você vai querer fazer essa correção. Tá? Então, essa necessidade que a gente vai precisar comprar de calcário vai ser 20 hectares vezes 1,7, que é a recomendação, nós precisamos comprar 34 toneladas de calcário. Tá? Por exemplo, é só um piquete que você vai reformar, é só um talhão, ok? Então,
se essa continha é só para uma área, uma pequena área, olha só o exemplo. Você vai precisar de 34 toneladas de calcário, tá? Que é esse que você vai comprar lá no Mato Grosso do Sul. Mas vamos supor o seguinte, eu quero fazer uma conta e vou analisar como seria para o calcário aqui do Mato Grosso, tá? Não vou comprar lá no Mato Grosso do Sul. Vamos lá. A garantia que ele dá é de 3%, tá? Então, 0,17 dividido por 0,3, você vai fazer uma aplicação de 5,6 toneladas por hectare de calcário. Olha a diferença, pessoal. Então, como o magnésio, lembrando por que a gente faz a conta para o magnésio e não para o cálcio, tá? O magnésio, dentre os elementos, ele é mais importante para o desenvolvimento e para a correção do solo, tá bom? Então, olha só, 5,6 vezes 50%, que é a quantidade de cálcio que nós, que nós não, né? 50%, que é o que dá a garantia do calcário, então será aplicado 2,8 toneladas de cálcio por hectare. Olha a diferença, pessoal, de você usar um calcário calcítico e usar um calcário dolomítico, tá? Mas, professor, esse daqui está muito mais perto, professor. Esse aqui está aqui do lado, é em Nobres. Eu não vou precisar ir lá em, sei lá, Dourados, lá para buscar um frete. Sai muito mais em conta. Será, pessoal? Olha só, nesse mesmo talhão de 20 hectares, você vai precisar comprar 56 toneladas. É até um outro tipo de caminhão, você não vai poder pegar o frete do mesmo tipo de caminhão para aquelas 64. Então, aqui, a partir desse momento que você tem essas duas contas, essas duas situações, você vai ter que fazer o seu trabalho de campo de qual rende mais, qual seria melhor de ser aplicado. Esse calcário calcítico, que está aqui pertinho, que o frete é mais barato, ou então eu vou atrás do calcário dolomítico, que está lá no Mato Grosso do Sul, que atende muito mais as necessidades da minha da planta, do plantio que eu quero fazer, tá? Então é esse balanço que você vai ter que fazer, ok? Pessoal, só lembrando que a gente já fez uma discussão muito grande sobre o excesso de nutrientes no solo. Então, essas 2,8 toneladas de óxido de cálcio, pessoal, ao longo dos anos, isso vai ser extremamente prejudicial para o solo no desenvolvimento das plantas, tá? Então, você atende a necessidade de magnésio, mas você vai criando outro problema, que é o excesso de cálcio no solo, beleza? Esse era o terceiro método que nós tínhamos para calcular, beleza? Aí, professor, eu já entendi que calcário corrige o solo, mas como que isso acontece quimicamente? Uma pequena dúvida que surgiu na última aula, ok? Então, uma pequena apresentação. Aqui nós temos as duas fontes, ok? De aplicação de hidrogênio. Então, através da matéria orgânica ou então através dos adubos químicos, ok? Nessa reação vai ser liberado íons H+, ok? Depois nós temos uma pequena reação, onde nós temos a liberação de amônia e a liberação de O3, beleza? Nessa reação, nós teremos o óxido nitroso e a liberação de íons H+, que é o causador da acidificação do solo, pessoal. Então, o que vai acontecer? Vai ter esse excesso de íons H+, em volta dos colóides, ok? Além dos nutrientes que você vai estar colocando, tá? E o que vai acontecer? Ocorre essa troca catiônica entre os cátions de cálcio pelos íons H+, originando o H2CO3, tá, pessoal? E aí sim começa a reagir e formar essas trocas catiônicas, e aí ele começa a ficar inofensivo para as plantas. Então, esse é o efeito do calcário no solo. Ele vai tirar os íons H+, que vão estar em excesso no solo, ok? E aí ele vai ficar inofensivo, transformando em H2O, ok? Água e CO2, gás carbônico. Beleza? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição. Beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.